Olá, meus amigos e seguidores do nosso canal Áudio Eletrônica. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Áudio Eletrônica. O que acontece? A maioria de nós já viu esse tipo de componentes aqui. Para quem ainda não viu, esse componente chama-se amplificador operacional. Ele trabalha com amplificação e também trabalha com circuitos de comando. Só que no nosso caso aqui, ele está trabalhando como amplificador. O que acontece? Eu estava dando uma voltinha pela internet, dando uma olhada nos vídeos, e vi um coleguinha nosso fazendo um vídeo e explicando como resolvia esse circuitinho aqui, né? Lá no caso desse circuito, está perguntando qual seria a corrente aqui no ponto I, né? E aproveitando o ensejo, eu achei muito bacana a explicação do coleguinha lá, né? Tem um monte de fórmula e tudo mais. E aproveitando o ensejo, eu lembrei que tinha um dia desses, eu participo de alguns grupos no Telegram, e tinha um amigo nosso lá que pegou uma caixa amplificada para resolver e falou que já tinha trocado praticamente todos os componentes do pré-amplificador dessa caixa amplificada e saída também, não tinha resolvido lá o problema, que se não me engano parece que estava havendo um chiado na saída da caixa amplificada. Aí ele falou lá, relatou que tinha trocado todos os componentes já praticamente e não tinha resolvido o problema. O que eu pude observar naquilo era que nosso coleguinha ele não trabalhava analisando esquema e nem coisa do tipo, né? Trabalhava por varredura, que é o que acontece com, eu acredito que 80 a 90% dos nossos colegas técnicos em eletrônica, né? Trabalham com a escala ohmica e por varredura. E é muito complicado, né? Então, nessa conversa, eu perguntei para ele se, tendo trocado todas essas peças, ainda consertava, ainda compensava esse conserto. Ele falou para mim que para ele ia compensar porque ele tinha uma honra a zelar com o cliente dele. Então, ele tinha que entregar a caixa funcional. Eu achei bacana da parte dele, só que eu também fiquei triste, né? Em ver um colega falando aquilo, porque pelo que ele me falou, que trocou praticamente todas as peças, ele pagou para trabalhar, né? Infelizmente não voltou, dizendo se tinha resolvido o problema, mas no meu ver ele pagou para trabalhar. E eu acho que isso não é muito interessante, né? A pessoa trabalhar, infelizmente, por varredura, escala ohmica, simplesmente ali por querer resolver o problema e com o tempo vai acabar, acredito eu, que até desistindo da profissão, né? Que o que aconteceu com vários amigos meus aí que disseram que a eletrônica com o tempo está morrendo e que não compensava mais. Mas, bem... vamos ao que nos interessa. O nosso mote aqui é resolver esse circuitinho. Como eu falei para vocês, eu achei bacana o jeito que o coleguinha lá no YouTube fez, porque tem um monte de fórmula e tudo mais. Só que eu sou da opinião de que fórmula demais para a gente aplicar na bancada não funciona, né? A análise técnica ela ajuda demais e ela é imprescindível, mas dependendo, se for obrigado a aplicar fórmula demais, ela não é viável para a bancada, porque o cliente ele não quer saber o que você fez para consertar o aparelho dele, ele quer saber de resultado, ele quer saber se você consertou e no tempo mais rápido possível. Então eu acredito que as fórmulas que a gente deva utilizar tem que ser mais breves possíveis. É o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo e está mostrando aqui para vocês. O que acontece? O nosso objetivo aqui é descobrir qual é a corrente nesse ponto I, certo? Como que eu analiso um circuitinho desse aqui? Primeiramente eu olho para ele e descubro como é que ele está trabalhando aqui. Como eu falei para vocês, ele está trabalhando como amplificador, né? E esse amplificador está trabalhando com realimentação negativa. O que é realimentação negativa? É oposição, né? Oposição à variação de tensão na saída, ou seja, essa saída só vai subir até quando essa realimentação ela permitir, entendeu? Ela sempre vai estar controlando aqui essa realimentação, né? O que acontece? Primeiramente, para analisar isso aqui, nós já estamos vendo aqui que conforme as fontes de tensões aqui, o nosso amplificador operacional ele está com a entrada não inversora ligada diretamente ao nosso nível zero das baterias aqui. Então, já dá para a gente saber que temos 0 volt aqui na nossa entrada não inversora. O que eu tenho que saber também é o seguinte, que quando os amplificadores operacionais eles estão aqui colocados nessa configuração de realimentação negativa, por regra, a entrada não inversora vai copiar a inversora. Ou seja, se eu tenho 0 volts aqui, na nossa não inversora,
a nossa entrada inversora tende a copiar essa queda de 0 volts, certo? Só que isso só ocorre se a alimentação do nosso operacional aqui, as alimentações permitirem. Se for algo que faça essa tensão aqui ultrapassar da alimentação do operacional, nós não teremos essa realimentação copiando exatamente o que temos aqui. Mas no caso aqui, estamos considerando que esse circuito seja ideal, antes de ter feito os cálculos. Então eu vou considerar que a nossa inversora copiou a nossa não inversora. Então, seguindo aqui a regra, eu digo que na minha inversora terá a mesma tensão da não inversora, que está aterrada em 0 volts, então a nossa tensão lá é 0 volts. O que acontece com esse tipo de circuito? Esse tipo de circuito aqui, nessa configuração que o nosso operacional se encontra, ele trabalha como uma balancinha. Como assim, Aldemar, uma balancinha? É o seguinte, se eu colocar uma tensão positiva aqui, nessa entrada, automaticamente a nossa saída do operacional aqui, ela será negativa em relação a essa tensão. Ou seja, eu tenho aqui, conforme a tensão, aplicado 0,6 volts, certo? E aqui nós temos 0 volts. Vejo eu aqui que essa tensão é positiva, 0,6 volts. O que eu faço? Como eu sei que ele trabalha como uma balança, que essa tensão tem que ser mais negativa em relação a essa, eu vejo o seguinte, eu vejo a queda de tensão que está caindo aqui sobre o meu R1. 0,6 para 0, perdemos aqui 0,6 volts. Essa é a nossa queda de tensão. Nossa diferença de potencial é a queda de tensão sobre o nosso R1. Vou colocar ela aqui. Sempre colocando a nossa setinha para o sentido convencional da corrente, que é de onde essa corrente está partindo para cá, para o nosso ponto zero. Então temos aqui sobre o nosso R1 0,6 volts. Vou anotar aqui. E outra coisa, queda de tensão, seja ela positiva ou negativa, ela nunca tem polaridade. Ela é simplesmente uma queda de tensão. Não tem sinal positivo nem negativo. Aí o que acontece? Eu já estou sabendo que aqui a tensão tem que ser negativa em relação a esse ponto aqui, ó. Entendeu? Os nossos pontos de alimentação dos nossos circuitos operacionais, eles variam de mais 10 volts a menos 10 volts. Certo? Então o que acontece? Se nesse resistor R1, que é de 10 kΩ, eu tenho uma queda de 0,6 volts, a alimentação obrigará essa tensão a cair até que sobre o nosso R2 tenha uma queda de tensão proporcional ao tamanho do nosso R1. Como assim? Vejamos, o nosso R1 ele é de 10 kΩ, então o nosso R2 ele é de 100 kΩ. Para que essas quedas se equilibrem, aqui sobre o nosso R2 terá que ter uma queda de tensão 10 vezes maior do que o nosso R1. Vocês podem fazer a divisão aí, ó. 100 dividido por 10 vai dar 10. Ou seja, a queda de tensão sobre o nosso R2 terá que ser 10 vezes maior do que 0,6. Multiplicando aqui o nosso 0,6 10 vezes, nós chegaremos a 6 volts. Lembrando de seguir sempre o sentido da corrente, sentido convencional. 6 volts sobre o nosso 6 volts é a queda de tensão sobre o nosso R2. Como é que eu vou conseguir uma queda de tensão de 10 volts? Vejam o seguinte, olha uma regrinha simples que a gente faz. De 0,6 eu cheguei a 0, então eu já dá para me saber que eu diminuí. De 6, 0,6 chegar até 0, eu diminuí. Caiu aqui 0,6, certo? Então, como eu já sei que essa tensão aqui ela é negativa em relação a essa daqui, basta que eu diminua do meu ponto zero, eu diminuo a queda de tensão de 6 volts aqui. Certo? De 0, se eu tirar 0,6, nós teremos uma queda de tensão aqui no nosso ponto I de menos 0,6 volts. Como eu havia falado para vocês, essa realimentação ela só é total e possível se as alimentações dos operacionais permitir. O que no nosso caso aqui já deu para a gente ver que eles permitiram. Certo? Olha, deu zero, não é 0,6, desculpem, é menos 6 volts. 0 menos 6 volts, vão nos restar aqui menos 6 volts. Certo? Desculpem. Então tá aqui. Nossas alimentações no operacional permitiu essa realimentação correta para que nós tivéssemos 0 volts aqui. Então aqui no nosso ponto I já conseguimos
detectar qual será a nossa queda de tensão na saída do nosso amplificador operacional. Da mesma forma, nós vamos trabalhar com esse outro amplificador operacional. Ele está trabalhando exatamente igual a esse aqui, né? Da mesma forma, como eu já sei que aqui a entrada não inversora dele está no ponto zero, eu sei que a queda aqui é de 0 volts. A nossa tensão, nossa DDP aqui, nesse ponto é de 0 volts. Se eu já sei que a não inversora, nessa configuração, ela tende a copiar no caso, desculpem. Se eu sei aqui que a nossa inversora, nessa configuração de realimentação negativa, ela tende a copiar a nossa não inversora, obviamente, eu direi que aqui eu tenho 6 volts. Elas se tornam iguais através da realimentação negativa. Vejamos que aqui eu tenho 0,4 volts, já diferente dessa outra. Essa será a nossa queda de tensão. De 0,4 até 0, nós perderemos 0,4 volts. Será a nossa queda de tensão sobre o nosso R5. Colocando, lembrando sempre da setinha para o lado da queda, do sentido convencional da corrente. Então, de 0,4 até chegar em 0, eu perdi 0,4 volts. Será a nossa queda de tensão sobre o nosso R5. Para que essa realimentação seja completa, como ele funciona como uma balancinha, nós já sabemos que essa tensão tem que ser bem mais negativa em relação a essa. Se aqui sobe, aqui desce. O que acontece? Para que essa realimentação seja compensada, como foi aqui no nosso outro operacional, a tensão aqui tem que cair bastante, até o ponto de sobre esse nosso R4 ter uma queda de tensão proporcional ao tamanho do nosso R5. Então, se eu pegar 32K e dividir por 1,6 kΩ, nós teremos uma queda de tensão 20 vezes maior sobre esse resistor do que esse. E para comprovar essa queda de tensão, eu vou calcular aqui na calculadora para vocês verem. Eu particularmente já olho para um circuito desse e aproximadamente em 2, máximo 5 ou 10 minutos, eu já sei, só olhando para ele, qual o resultado das quedas de tensões aqui. Mas isso é coisa que a gente adquire com o tempo e praticando no papel. Então vamos dividir os 32K, dividido aqui pelo nosso 1,6K. Vejam, 20. O que quer dizer que esse carinha aqui tem que ter uma queda de tensão 20 vezes maior do que o nosso R5. Certo? O que eu faço? Eu tenho que ter sobre ele aqui, então, uma queda de tensão de 0,4 volts 20 vezes, multiplicado 20 vezes sobre o nosso R4 aqui. 0,4 multiplicado 20 vezes, ele vai dar, acredito eu, que 8 volts. Mas eu vou fazer na calculadora aqui para vocês verem. 0,4 vezes 20. Vejam, 8 volts. Essa será a nossa queda de tensão sobre o nosso R4. Agora eu faço o seguinte, de 0, né, perdendo uma queda de tensão de 8 volts, a minha tensão negativa aqui será de menos 8 volts. Certo? É exatamente a queda de tensão. E vocês observam que, assim como eu falei para vocês que essa configuração faz o operacional funcionar como uma balancinha, vejam que aqui nós temos 0,4 volts positivos e a nossa saída tem menos 8 volts para poder fazer a nossa realimentação correta, para que a nossa entrada inversora copie exatamente o resultado na nossa entrada não inversora. Chegamos então aos nossos valores aqui. Na saída aí temos a tensão de menos 0,6 volts e aqui na frente do outro operacional, na outra saída, temos menos 8 volts. Essa questão ela pediu o seguinte, para a gente descobrir qual a corrente aqui nesse ponto I. Como que a gente vai fazer isso? Tem um monte de fórmula que o pessoal faz por aí, né? Inclusive no vídeo que eu assisti, o rapaz usou lá umas fórmulas meio diferentes, lá que eu não estou muito acostumado no dia a dia com elas, mas eu vou fazer da forma mais simples possível aqui para o pessoal voltado à técnica aí das bancadas de eletrônica, que eu acredito que todo mundo conhece, a nossa famosa lei de Ohm, que diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Certo? O que a gente está querendo descobrir aqui? Deixa eu utilizar uma caneta para ficar mais visível aqui para a gente. Deixa eu ver se eu encontro uma caneta aqui, dá até para utilizar um outro papel.
arrancar uma folha de caderno aqui para a gente poder concluir o nosso raciocínio. Então nós vamos utilizar aqui a lei de Ohm, né, que diz que a tensão, deixa eu colocar o papel do lado correto, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Nós queremos descobrir aqui então qual será a corrente no nosso ponto I. A primeira coisa a descobrir aqui será qual a nossa queda de tensão. E se a gente seguir o sentido convencional da nossa queda de tensão, que é para onde os elétrons fluem, né, nós veremos aqui que menos 0,6 é mais positivo que menos 8 volts. O que acontece? De menos 0,6 para chegar em menos 0,8 eu perco 2 volts. Então essa será a nossa queda de tensão aqui, ó. 2 volts. Já sabemos aqui qual a nossa queda de tensão sobre o nosso R3, que é o determinado ponto que nós precisamos saber qual a corrente que está passando. Então eu já tenho aqui, ó, minha queda de tensão, utilizada dentro da fórmula de Ohm aqui, 2 volts, no lugar do V, que é igual. Nós temos uma resistência nesse ponto? Claro que temos. Temos aqui o nosso R3 de 20 kΩ. Essa será a nossa resistência. 20K ou 20 mil vezes, ainda não temos a corrente, que é o que nós queremos descobrir, corrente. Agora, para dar continuidade aqui, o que a gente quer descobrir é a nossa corrente aqui. Então, a nossa corrente ela passa para cá, corrente vezes os 20K, que é os 20 mil da resistência do nosso resistor, é igual à nossa tensão, 2 volts. Dava para ter feito direto aqui, mas eu estou fazendo passo a passo aqui para o pessoal acompanhar o raciocínio, para os amigos acompanharem o raciocínio. Continuo dizendo que o que eu quero descobrir aqui é a minha corrente. Ela continua do meu lado esquerdo. Certo? Agora, o nosso 20K que estava aqui multiplicando, que é a resistência, estava multiplicando a nossa corrente, ele vai passar para o outro lado dividindo a nossa tensão. Então vai ficar corrente é igual a nossa tensão de 2 volts dividida pela resistência do nosso R3 lá, que é 20 kΩ. Ou 20 mil ohms. Então nós teremos o resultado aqui de que a nossa corrente será, vou fazer na calculadora aqui para vocês verem direitinho, 2 volts dividido pelos nossos 20 kΩ ou 20 mil ohms. Nós teremos 0,0001 ampere ou 100 miliampere. Essa será a nossa corrente aqui no ponto I, 100 miliamperes. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado os amiguinhos aí a compreender um pouquinho mais do circuito com amplificadores operacionais, porque eu vejo que esse tipo de circuito é um dos maiores terrores aí dos nossos amigos aí, de pelo menos 90% dos nossos amigos técnicos, assim como a circuito alimentado com tensão negativa, o amplificador operacional também, ao meu ver, ele parece um terror para a maioria dos nossos amigos. E como vocês puderam ver, não é lá essas coisas também não. A gente sabendo o que está analisando, fica bem mais fácil da gente chegar num senso comum e de fazer, digamos, num aparelho, uma reparação sabendo o que realmente está fazendo. Não simplesmente trocar uma peça por trocar, que é o que infelizmente a maioria dos nossos coleguinhas faz. Valeu, gente. Obrigado.